Convocação militar o ano inteiro. Eles conseguiram sistematizar o banco de dados antes de tudo, por meio das instituições médicas. Acesso absoluto ao recurso humano. Em qualquer quantidade, convocar ou preencher as perdas ou direcioná-los como homenzinhos verdes. Engano e coerção como motivação para lutar. Dizem, mas você vai ser cozinheiro lá, ou técnico na retaguarda, na região de Rostov, levar pessoas e só. Você não vai para o front. Donetsk, naquela época, os próprios moradores chamavam a cidade de Lenços Pretos. Assim como torturas e assassinatos daqueles que recusam. Por recusa em servir, punições severas com torturas e com confinamento na chamada vala. Aqui estão militares com bastões, feridos, alguns com braços, outros com pernas. A Rússia transforma em carne de canhão aqueles que supostamente veio libertar. Sobre isso, assista na reportagem especial O Povo Descartável, como o exército russo, nos territórios ocupados, trava a guerra com as mãos dos ucranianos. Convocação o ano inteiro. A partir de 1º de janeiro deste ano, o governo russo garantiu à sua força armada reforço, o chamado Novo Sangue. Como a Rússia também estende aos territórios capturados a própria legislação, o mesmo destino ameaça os homens em idade de convocação nas áreas ocupadas das regiões de Kherson, Zaporíjia, Donetsk e Luhansk, assim como na Crimeia. Agora todos os homens de 18 a 30 anos que vivem nos territórios temporariamente ocupados estão em zona de risco. Os ocupantes russos estão formando um registro completo da população, para fixação de endereços, controle de deslocamentos e contabilização. Assim, na região de Kherson, a administração de ocupação iniciou uma campanha do chamado vinculamento dos moradores locais às policlínicas por meio de apólices russas de seguro médico obrigatório. Oficialmente, isso é chamado de ordenamento do atendimento médico. No que diz respeito à convocação, eles conseguiram sistematizar o banco de dados antes de tudo por meio das instituições médicas, com atenção especial aos homens em idade de convocação. E esses dados as instituições médicas transmitiam aos comissariados militares. Por isso, eles mais ou menos têm um banco de dados tão completo da população que vive agora no território que, segundo a legislação deles, está sujeita à convocação. Ainda restam pessoas que não se registraram no serviço militar. E para elas, é muito difícil agora evitar a atenção dos ocupantes, porque é impossível o emprego oficial, a obtenção de quaisquer pagamentos sociais, ajuda humanitária e todo o resto. Ou seja, eles estabeleceram uma ligação direta com o registro nos seus comissariados militares. A propaganda russa, com o conjunto habitual de clichês sobre o dever perante a pátria, e assim lutavam os avós, reproduz reportagens sobre mais uma convocação bem-sucedida na ocupação e sobre o fato de que os recrutas não serão enviados para o fronte. E depois cada um, por si, quem para treinamento, quem para o trabalho, e algum dos rapazes talvez decida ficar para servir por contrato. Quando as pessoas são convocadas para o serviço militar obrigatório, elas entram numa unidade militar e ficam subordinadas a um comandante militar. Na prática, é muito fácil exercer pressão sobre essas pessoas de diferentes formas. Incentivam, claro, com pagamentos. Pelo fato de que, basicamente, no território ocupado, além de ir servir, não há muitas opções de como, de fato, ganhar a vida. Além disso, é claro, há também a coerção. Quando a pessoa está numa unidade militar, é muito mais fácil pressioná-la, ameaçá-la, dizer que, se ela não assinar um contrato, simplesmente será enviada como soldado de assalto. Isso também são manipulações. Houve casos em que contratos eram assinados em nome da pessoa com data retroativa e ela já não podia fazer nada. Essas são promessas, engano nas promessas de que as pessoas não acabarão na linha de frente, sendo que todos sabem que com certeza acabarão. Aqueles que assinam, como sempre, acreditam que enganaram todo mundo, mas a mim com certeza não. É como com golpes, sim, sempre funciona, mas tudo termina da mesma forma. No fim das contas, cada sexto prisioneiro de guerra é um ex-ucraniano, e a Rússia não assume a responsabilidade por eles, o que, entre outros fatores, torna as trocas tão difíceis. Nas áreas ocupadas da região de Luhansk e da região de Donetsk, onde após a chamada libertação pelo exército russo, empresas foram saqueadas e praticamente destruídas até o chão. Metalúrgicas, mineradoras de carvão. Recrutadores da Rússia se aproveitam disso com sucesso. Se ainda há meio ano vinha um recrutador de Moscou, de Belgorod, de qualquer região da Federação Russa, dizia: olha, a tua República Popular de Donetsk, ou digamos a região de Zaporíjia, te paga 800 mil. Pagamento único pela assinatura do contrato. E em Moscou, nós te pagamos. Ali, 2 milhões.
pagamento único. Há meio ano, se você aceitasse, precisava ir a algum lugar em Moscou, assinar o contrato lá e seguir depois para a unidade. Agora ele já está aqui com o dinheiro. Dizem, mas você vai ser cozinheiro lá, ou técnico na retaguarda, na região de Rostov, levar pessoas e só. Você não vai para o front. Levando em conta a situação econômica nos territórios ocupados, onde basicamente não há trabalho nenhum, ou seja, você pode trabalhar numa obra, pode ir para o que eles chamam de Grande Terra, para o território da Rússia, ser alguma coisa lá, instalar janelas, fazer mais alguma coisa. Mineiros de gerações, vão instalar janelas no território da Rússia. Isso é uma vergonha. A situação econômica é tal que há cartazes pendurados por toda parte. Assine um contrato com o Ministério da Defesa da Rússia e haverá dinheiro, felicidade. 60% são pessoas que não vão por convicções ideológicas, mas justamente por causa da completa ausência de qualquer possibilidade de emprego nos territórios ocupados. A indústria não funciona, não há oportunidades de ganho, não há dinheiro e, consequentemente, essa é a única possibilidade que é artificialmente criada pela administração de ocupação. O homem, população economicamente ativa, não consegue se realizar, sustentar a família e lhe é oferecida a única opção real: assinar um contrato com o Ministério da Defesa. E depois já vem o clássico do gênero, ou 1 quilo de pelmene, ou, respectivamente, um certificado de honra para os familiares. Além da convocação ao longo de todo o ano e do incentivo ao serviço por contrato, Putin assinou um decreto sobre a convocação de reservistas para exercícios militares, depois que a Duma Estatal da Rússia, em outubro, ampliou as suas atribuições. Essa mobilização híbrida permitirá reforçar o exército russo em pelo menos 1 milhão de pessoas ao longo de um ano. Os territórios ocupados não ficarão de fora. Assim, na região de Luhansk, os ocupantes já começaram a mobilizar os primeiros reservistas, embora oficialmente se afirme que apenas para a proteção de instalações de infraestrutura. Prevê-se a possibilidade de enviá-los para exercícios especiais para a proteção de instalações de suporte à vida, energia, transporte, refinarias de petróleo e outras infraestruturas, exclusivamente no território da sua própria região. O foco principal é o combate a drones. O envio de reservistas para exercícios especiais, assim como para outros exercícios militares, será realizado com base em decreto do presidente da Federação Russa. No Instituto para o Estudo da Guerra, avalia-se que, com base no efetivo da reserva ativa, o Kremlin quer manter o ritmo das ações de combate, mesmo sem anunciar uma segunda onda de mobilização. E como na Constituição do país agressor, foram ilegalmente incluídas como territórios russos as regiões ucranianas de Kherson, Zaporídia, Luhansk, Donetsk, bem como a península temporariamente ocupada da Crimeia, os reservistas que assinarem contrato podem ser enviados para servir justamente nesses locais, assim como também podem ser mobilizados a partir desses territórios. Há um trabalho intensificado com os reservistas, e isso não se resume apenas à convocação deles. Eles não ficam simplesmente sentados esperando quem será convocado e quem não será. Passarão a funcionar mecanismos de trabalho permanente com os reservistas, de exercícios constantes, treinamentos e assim por diante, para que a qualquer momento e em qualquer quantidade, eles possam ser convocados para as fileiras das Forças Armadas da Rússia e ou preencher as perdas que o exército russo sofrerá na Ucrânia, ou ser enviados como homenzinhos verdes para algum ponto do flanco oriental da OTAN. Essas são imagens recentes da Yanakiev ocupada. Representantes armados da chamada comandância militar estão verificando os passageiros de um ônibus de linha, e parte deles é levada embora. Na ocupação, intensificou-se a chamada filtragem interna. Canais do Telegram publicam dezenas de fotos de visitas de homens armados, muitas vezes sem insígnias de identificação, a apartamentos e casas particulares, sob o pretexto de procurar aqueles que estão se escondendo da mobilização ou que abandonaram a unidade militar por conta própria. Ucranianos dos territórios ocupados, assim como soldados russos, são material descartável para ataques de carne. Isso foi demonstrado pela mobilização de 2022, anunciada por Putin no início da invasão em larga escala da Rússia à Ucrânia, das chamadas República Popular de Donetsk e República Popular de Luhansk, que o Kremlin incluiu previamente na composição da Rússia. Começaram a arrancar homens, tanto saudáveis quanto doentes. As pessoas eram mobilizadas sem qualquer consideração por deficiência ou outro status de saúde que desse direito legal a não ser convocado naquele momento. Literalmente de um dia para o outro, sem possibilidade de conversar com ninguém, eram levadas do comissariado militar diretamente para as posições de combate. Reclamavam que não eram devidamente equipadas, nem com roupas adequadas, nem com armamento. Simplesmente, na prática, eram jogadas nas posições apenas para fazer número. Pela recusa em servir,
Antes de a pessoa ser mobilizada ou já nas posições, havia punições severas, com torturas e confinamento na chamada vala para os recusantes. Eu gostaria de gravar um videozinho curto explicando por que decidi jogar fora este fuzil. Ele tem peças que não são originais. Eu tentei atirar com ele. Ele é imprestável, não serve para nada. É tão inútil quanto um gramofone. Esse vídeo chegou às mãos dos jornalistas do veículo russo online Astra. Um militar da chamada 5ª Brigada Motorizada de Fuzileiros, batizada com o nome do terrorista Zakharchenko, reclama da arma imprópria para uso. Por declarações tão francas, o combatente foi rotulado como desertor e enviado para o porão de uma das casas particulares de Ocheretine, na região de Donetsk. Lá, os comandantes motivam, de forma tão habilidosa, que até os que não conseguem andar, correm para o fronte. Aqui estão militares com bastões, feridos. Alguns com braços, outros com pernas. Estão nos mandando todos hoje para a guerra. Seus próprios comandantes sadistas, que maltratam brutalmente os subordinados, Putin depois recompensa e condecora. Assim, ao general de divisão Pavlo Klimenko, o chefe do Kremlin concedeu o título de Herói da Rússia por um serviço heróico, por assim dizer, quando na realidade foi pela organização de um campo de concentração de tortura para militares russos no território da abandonada mina Petrovska, em Donetsk. Segundo a Astra, já existem mais de 23 desses centros de tortura para os seus próprios soldados, que fornecem recurso humano para a frente de batalha. E isso apenas na região de Donetsk. Eu estava apenas de cueca quando me causavam lesões corporais. Fiquei algemado por 3 dias a um mastro de bandeira, não me davam água para beber, e quando eu perdia a consciência, chamavam um paramédico local. Ele me aplicava algumas injeções para que eu pudesse recobrar os sentidos. E jogavam água em mim. Batiam com um cacetete de borracha e com um cabo, como o de uma pá. É impossível nomear o número exato de ucranianos mobilizados à força no exército russo desde o início da invasão em larga escala. Segundo dados do Quartel-General de Coordenação para o Tratamento de Prisioneiros de Guerra, são 46.327 pessoas. A Diretoria Principal de Inteligência da Ucrânia informou 60 mil. O maior número é da Crimeia, mais de 35 mil pessoas. Em Sevastopol, 5.368, o mesmo número, na parte ocupada da região de Donetsk. Na região de Luhansk, o exército dos ocupantes foi reforçado por mais de 4.500 homens. Em Zaporíjia, 560 pessoas. Em Kherson, 478. Carne, aquela que vemos, que rasteja sobre outra carne, para capturar mais 1 quilômetro de terra com perdas insanas. E Donetsk, os próprios moradores de Donetsk chamavam a cidade de Lenços Pretos. Ou seja, havia muitas viúvas e ainda há, mas todas elas ficam em silêncio, porque não pode. Dessa forma, o Kremlin não apenas substitui as perdas catastróficas do exército russo, como também resolve a questão demográfica nas terras capturadas, livrando-se da população potencialmente desleal. Substituição da população local autóctone por recém-chegados, ou seja, cidadãos da Rússia provenientes de regiões deprimidas e, consequentemente, trabalhadores migrantes. Esses processos estão adquirindo um caráter incontrolável. Nos territórios ocupados das regiões de Luhansk e Donetsk, existe o conceito de vilas de mulheres, ou seja, localidades onde o contingente masculino está completamente ausente. E a situação é crítica até mesmo em empresas de infraestrutura crítica. Situação semelhante ocorre inclusive em empresas de mineração de carvão, onde atualmente mulheres estão sendo recrutadas em massa para trabalhos exclusivamente masculinos. Isso é um indício de que falta justamente população masculina qualificada até mesmo em setores tão pesados quanto a mineração de carvão. E em breve também não haverá de onde repor com jovens especialistas. Em 2022, nas chamadas repúblicas populares, mobilizaram até estudantes. Isso porque o adiamento para estudantes universitários surgiu apenas alguns meses depois do início da invasão em larga escala. Mas também houve aqueles que foram voluntariamente alimentados por mitos sobre nazistas na Ucrânia, a suposta opressão da língua russa e a ameaça ao povo do Donbas. Salão da Memória aos Estudantes Mobilizados Mortos em fevereiro de 22. Rapazes responsáveis compareceram ao chamado, tendo adiamento do serviço militar obrigatório. Esses jovens não estavam sujeitos nem à convocação, nem à mobilização. Os pais desses rapazes também não esperavam que fossem enganados dessa forma. Mentira, luta e indiferença das autoridades levaram à morte de centenas de jovens.
Destruir ucranianos com as próprias mãos deles é algo que Putin planeja no longo prazo. Os ocupantes colocam no registro militar a partir dos 16 anos, e a moldagem de futuros combatentes nas pseudo-repúblicas começa já no jardim de infância. Na escola, essas habilidades são aperfeiçoadas. A Yunarmia está por toda parte. Motivos patrióticos desde o jardim de infância. Vestem as crianças com essas boinas com uniforme militar, contam para elas Matrioshka, Putin, tudo isso, preparando-as para que se tornem guerreiros. Empurram nelas a mesma bobagem que empurravam para nós na infância. Sobre a grande guerra patriótica, o Sasha Matrosov se jogando na abertura do bunker, o Pavlik Morozov que denunciou o próprio pai. As crianças são preparadas para morrer pela pátria, por Putin, porque isso seria pelo bem de toda a grande Rússia. As crianças absorvem isso. Para elas, isso vira norma de vida, base. É toda uma campanha para convencer estudantes e adolescentes, depois de terminar a escola, a assinar um contrato. Dizem que é simplesmente o melhor e mais correto que podem fazer na vida. A idade mínima foi reduzida de 21 para 18. Antes, era necessário ter ensino superior, ou seja, não se assinava contrato imediatamente após a escola. Ou, se o recruta entrasse no serviço obrigatório, só podia assinar contrato após 3 meses. Agora todos esses freios foram removidos e, consequentemente, qualquer aluno que conclui a escola e complete 18 anos é imediatamente enviado ao serviço obrigatório, vai servir e pode assinar um contrato literalmente no mesmo dia. O recrutamento forçado de moradores dos territórios ocupados da Ucrânia para as forças armadas do Estado ocupante constitui violação do direito internacional humanitário. A Convenção de Genebra de 1949 proíbe o Estado ocupante de compelir pessoas sob seu poder a servir em suas forças armadas ou formações auxiliares. Qualquer forma de pressão, incluindo ameaças, coerção administrativa, restrição de direitos ou criação de condições que, na prática, forcem o serviço, também é qualificada como violação. Na verdade, o próprio serviço obrigatório também é, entre outras coisas, uma violação. Trata-se de uma política absolutamente planejada e abrangente da Federação Russa, que começa pelo fato de que, para atrair essas pessoas ao serviço, é preciso forçá-las a obter o passaporte russo. Assim, existe todo um sistema de coerção para a obtenção do passaporte russo. Ao regime de Putin, é conveniente enviar primeiro para o moedor de carne ex-cidadãos da Ucrânia e mostrar isso ao público interno, à população russa. Como quem diz, somos acusados de supostamente não preservar a vida de cidadãos russos. Preservamos. Vejam quem enviamos para o abate. Não são cidadãos russos. Do ponto de vista militar real, o comando russo e a alta liderança política russa não têm necessidade dessa mobilização forçada. E, nesse sentido, tudo isso se transforma em um elemento de repressões, padrão do regime de Putin e do Kremlin. Kremlin obriga ucranianos dos territórios ocupados a ir para a frente de batalha, a lutar contra a própria pátria. Putin não tem necessidade militar de fazer isso, mas tem o desejo de destruir o maior número possível de ucranianos. A estratégia consciente de Putin é usar os moradores dos territórios ocupados como um recurso conveniente. As pessoas são enviadas para as zonas mais perigosas, para onde a morte não é um risco, mas estatística. E isso não é apenas crueldade, é uma violação dos fundamentos do direito internacional humanitário, com sinais de genocídio. A responsabilidade por esses crimes será assumida por todos: o Estado agressor, aqueles que dão as ordens e aqueles que, por engano e violência, as executam, conscientemente condenando à morte pessoas que se tornaram reféns de um império agressivo. Olga Mikhailiuk, reportagem especial. Inscreva-se no nosso canal o ATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.